Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo sobre a variante Delta porque ontem eu publiquei um post no Instagram a respeito da variante Delta e recebi várias mensagens, várias dúvidas das pessoas que me seguem sobre essa variante. Então, para vocês entenderem, essa variante Delta era que a gente chamava antigamente de variante indiana. Ela foi descoberta em fevereiro na Índia e logo a Organização Mundial de Saúde já olhou como uma variante que despertava alerta, porque ela parecia ter maior infectividade e isso depois acabou se comprovando como sendo verdade. Então, a variante indiana foi descoberta em fevereiro na Índia e foi responsável pelo aumento vertiginoso dos números dos casos de Covid na Índia e do aumento considerável do número de mortos. Então, o que a gente tem de números oficiais na Índia é que ela chegou a ter 4 mil mortos por dia devido a essa variante e que talvez esses números possam até ser 10 vezes maior, algumas fontes hoje dizem, porque os números oficiais talvez estejam errados na Índia. Então, eles chegaram a ter aí 4 mil mortes por dia e essa variante aí, a Organização Mundial de Saúde começou a olhar com muito cuidado. E ela chamava variante indiana e a gente começou a chamar ela de variante Delta pela mudança aí dos nomes das variantes pela própria OMS. Tanto que a variante amazônica mudou de nome também, começou a chamar Gama. Então, a variante Delta hoje é responsável por 90% dos casos de Covid na Europa, do Israel também pela uma taxa grande dos novos números de caso, e as estatísticas dizem que aproximadamente 10% dos novos casos nos Estados Unidos são por essa variante. Hoje, aproximadamente 104 países no mundo já detectaram essa nova variante, então ela está aí se espalhando. E no Brasil, a gente também já detectou, inclusive, casos autóctones. Casos autóctones quer dizer casos novos aqui mesmo no país, não são casos importados, são casos onde houve transmissão aqui mesmo dentro do país. E a primeira pergunta, né, que é sobre mortalidade, a gente viu na Índia, então, que ela tem maior infectividade e maior mortalidade, mas quando a gente vê os gráficos, por exemplo, do Reino Unido, como que as coisas estão hoje no Reino Unido? Aproximadamente, pouco mais de 60% da população no Reino Unido já está vacinada. Então essa vacinação aí começou do final para o começo desse ano e hoje 60% da população já está vacinada. Então o número de casos de Covid caiu bastante, mas agora voltou a subir. Voltou a subir por causa dessa variante Delta. Então, o número de casos hoje no Reino Unido é o maior número de casos desde janeiro. Então, eles já estão com uma alta dos casos de Covid, mas essa alta a gente não está vendo em relação à mortalidade. Então, o que parece é que a vacinação em massa, ela protege contra casos graves. Então, a gente tem visto aumento do número de casos, mas a grande maioria desses casos são de leve a moderados. A gente não tem visto mais morte e casos graves quando a gente vê o gráfico lá do Reino Unido. O mesmo não acontece acontece nos países vacinados, mas, por exemplo, não é o que está acontecendo na Austrália. A Austrália acabou de entrar em lockdown, acabou de fazer um lockdown por causa da variante Delta, e lá a população ainda não está não tem uma grande percentual de vacinação. Como eles não estavam com Covid lá, grandes números, eles estavam com uma vacinação mais vagarosa. Agora, com a variante Delta, eles acabaram de entrar em lockdown e está sendo de muita preocupação se essa variante Delta não é algo que vai provocar uma grande mortalidade lá na Austrália. Em relação aos Estados Unidos, então 10%, estaticamente 10% dos novos casos de Covid são devido a essa nova variante e fez com que a Associação Americana de Pediatria emitisse um novo alerta dizendo que todas as crianças maiores de 2 anos precisam usar máscara. Então eles emitiram esse alerta agora essa semana
pensando que esse público não está vacinado ainda e pensando na variante Delta que pode se espalhar rapidamente. Então eles emitiram esse parecer. E eu falei que lá no Reino Unido, né, as pessoas a gente está vendo que está tendo mais casos, porém não está tendo maior mortalidade por Covid pela proteção vacinal. Então a gente tem aí alguns artigos que já estão falando sobre isso, que as vacinas da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna e da própria Janssen parecem ter uma boa cobertura vacinal para essa nova variante, parece ter uma boa cobertura em relação a ter casos graves e mortes para essa nova variante. Então, se discutindo nos Estados Unidos se não valeria uma terceira dose como, entre aspas, um booster do sistema imunológico contra essa variante nos Estados Unidos e na Europa, mas isso é algo que a gente ainda não tem dados o bastante, mas ainda está havendo essa discussão. E quanto às vacinas chinesas, a gente ainda tem que olhar com bastante cuidado em relação à variante Delta, porque a gente ainda não tem dados o bastante, e o que a gente está vendo é que alguns países da Ásia, onde a Sinovac era uma das vacinas mais usadas, né, que é feita na China, principalmente na Indonésia, a gente está vendo isso, que o número de Covid e de mortes tem aumentado bastante. Então, ainda a gente carece de informação para saber o quanto que as vacinas chinesas protegem contra essa variante Delta, mas é algo aí que a gente pode saber nos próximos meses. Mas a gente precisa continuar tendo cuidado. Aqui no Brasil tem muita gente que foi vacinado com Coronavac, então a gente precisa continuar mantendo cuidado, continuar usando máscara, continuar lavando a mão, evitando aglomeração, até a gente ter toda a certeza de que se quem tomou a Coronavac, a proteção para a variante Delta também é boa, como a gente tem visto com as outras vacinas. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, é só me enviar. E obrigado a todos que me acompanham.